Olá, estamos iniciando mais um encontro aqui no programa Castelo Forte, um programa que visa trazer pessoas para compartilhar experiências, conhecimentos, atitudes que promovem o melhoramento da vida de pessoas, das famílias, da nossa sociedade aqui na região do Vale do Taquari. Esse programa ele é oferecido pela comunidade evangélica de Lajeado e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito pertinente, praticamente sempre, mas um tema que especialmente também na nossa época de hoje, ele traz questões fundamentais para a organização financeira das nossas famílias. Quero agradecer ao Diego Zenkner, que está conosco aqui, vai compartilhar conosco resultados de uma pesquisa realizada por ele no seu trabalho de conclusão no curso de administração da Univates. Diego, que trabalhou por 9 anos numa rede de bancos aqui na nossa região e também atualmente é gestor de projetos no Sebrae. Diego, muito obrigado por estar conosco, compartilhar sobre essa pesquisa que você realizou aqui com famílias em Lajeado. Convido a você a comentar conosco aqui que pesquisa foi essa, o que você começou então a achar nesse trabalho que você realizou. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite aí. Eu fico muito feliz de poder falar de um assunto que eu gosto bastante, né? Que é essa área de finanças pessoais, né? E é um tema hoje realmente bem importante na nossa sociedade. A gente precisa aprofundar cada vez mais, né? Porque trata de não só das finanças, mas como da qualidade de vida das pessoas, né? Que está diretamente ligada à qualidade de vida. Então esse trabalho que eu desenvolvi, que eu fiz essa pesquisa, ela não é probabilística, né? Que a gente tire conclusões dela, mas é possível ter um levantamento muito bacana sobre como que está as famílias de Lajeado, como é feita a gestão das famílias de Lajeado com renda acima de 10 salários mínimos. Então a gente pôde, com essa pesquisa, tirar algumas conclusões muito importantes, assim, que podem ser usadas futuramente para se desenvolver algum trabalho, enfim, algumas ações corretivas ao longo do tempo, né, enfim. Quantas famílias foram pesquisadas e qual foi a linha, assim, de pesquisa que você adotou? Inicialmente foi feita uma pesquisa qualitativa, né, que foram aplicadas em 10 famílias. Essa pesquisa qualitativa, eu fui na casa, né, de cada um, enfim, enfim, consegui algumas respostas mais abertas, foi um bate-papo, enfim. Depois, com esses dados, eu consegui compilar isso daí e consegui formular um questionário padrão, onde eu pude aplicar a mais de 100 famílias, né, aqui em Lajeado. Se fosse uma pesquisa probabilística, né, que eu fosse comprovar, ela daria um número bem maior. Portanto, eu me restringi a aplicar somente a 100 famílias por causa da demanda de trabalho que ia ser feito, né? Mas a gente eu consegui consegui extrair muitas coisas boas, né, desse trabalho, e é isso que eu gostaria de comentar um pouco aí com vocês, pelo menos os tópicos mais importantes. Essa pesquisa, então, é sobre finanças das famílias, como as famílias administram, cuidam, lidam com seus recursos. O que você procurou, aliás, o que achou nessa pesquisa, Diego? Alguns tópicos que foram levantados, né, foi a questão de como é feita a divisão de receita, né, de despesas dentro das famílias, quem administra, o nível de conhecimento das linhas de crédito existentes hoje no mercado, o nível de conhecimento das linhas de investimento, né, dos tipos de investimento que existem no mercado hoje, endividamento das famílias também foi abordado, e com isso a gente conseguiu fazer alguns cruzamentos de dados bem interessantes, né, que nos mostraram que existe uma certa preocupação, assim, do que está acontecendo hoje nas famílias, né? O nível de conhecimento realmente ele é bem baixo, né? Na verdade, isso é bem preocupante. Se a gente for tomar como exemplo, a gente tem famílias aí que sabem, quando a gente perguntou sobre quais os tipos de investimento que essa família conhecia, e aí foi colocado lá somente poupança, imóveis, né, geralmente, que é o padrão que o pessoal aplica, né. Aí quando a gente comenta em títulos do tesouro, por exemplo, ou fundos de investimento, ações, o nível já cai bastante, né. Então, isso pode significar que as pessoas estão perdendo grandes oportunidades, às vezes, de melhorar, de ganhar um pouco mais nos seus investimentos, né.
E por outro lado, a questão de receita, né, de despesa. Aliás, o pessoal não sabe diferenciar, por exemplo, o que é uma despesa variável, o que é uma despesa fixa, uma despesa eventual. Então isso aí acaba que o pessoal coloca todo o dinheiro num monte lá, vai pagando todas as contas e seja o que for, né? Então existe essa necessidade de um melhor aperfeiçoamento, né, das famílias, eu digo de modo geral. E eu acho que isso parte muitas vezes de lá de baixo, enfim, desde criança, né? Uma conversa mais em família e na escola também deveria ser colocado esse tema nas escolas, de trabalhar as questões financeiras, né? Então você aponta que 2 aspectos importantes apareceram: pouco conhecimento das famílias em relação às oportunidades de investimento dos seus recursos e também a pouca noção dos tipos de despesas que a família tem. Você acha que isso, digamos assim, é uma situação bastante generalizada assim, aqui na nossa região? É isso que a pesquisa está mostrando para a gente. Sim, a gente não tem como ter 100% de certeza quanto à generalização pelo tipo da pesquisa que foi feita, mas se tem uma boa ideia já do que, provavelmente se fôssemos fazer uma pesquisa que comprovasse, teríamos chegado praticamente nesse resultado, né? Mas a gente viu que realmente o nível de conhecimento é muito baixo, né? O pessoal não se debruça muitas vezes em pesquisar, estudar o mercado, muitas vezes acaba deixando na mão de outros para fazer, como o próprio gerente do banco, às vezes, né? Ele tem um recurso disponível, ele vai lá no gerente, aonde que eu devo aplicar? É o dinheiro da pessoa, é o dinheiro de uma família que a gente está tratando, né? Não que o gerente de banco não seja, né? Muitas vezes tem um conhecimento, mas muitas vezes ele acaba direcionando para algum produto ou outro que ele precisa vender, enfim, ele precisa bater a meta do produto. E na verdade deveria ser o contrário, né? Ele deveria ir até lá já sabendo onde que ele quer investir, primeiro fazer uma análise aí no mercado, onde que pode se investir, estudar outras opções, para depois chegar num gerente de banco já com uma ideia mais formalizada, né? Estamos conversando com Diego Zenkner, que já foi funcionário, trabalhador de banco e atualmente gestor de projetos no Sebrae. Está conversando conosco sobre um trabalho de conclusão de curso, no curso de administração. E Diego, gostaria que você comentasse um pouco da importância de se avaliar a questão das despesas de uma família. Que diferença faz para as finanças de uma família saber, conhecer as suas despesas, as diferenças entre elas? Você poderia comentar um pouco sobre isso? Sim, as famílias, né, quase de modo geral, né, elas recebem seu salário, pelo menos na pesquisa que foi levantada. A maioria das famílias aqui de Lajeado é feita a administração geralmente pelo homem, né, centraliza-se no homem, ele que organiza. Embora na pesquisa eu vi que foi levantado que muitos fazem um planejamento mensal através de uma planilha, geralmente Excel ou um caderno, enfim, mas fazem, né, da maioria das pesquisas que a gente fez, praticamente 70% fazem. Porém, fazem de um modo errado, vamos dizer assim, não fazem do modo correto, que seria de dividir essas despesas, né, que se tem. Por exemplo, uma despesa fixa, né, se faz uma coluna, enfim, do que é a despesa fixa. E aí a gente vê que o pessoal coloca tudo despesa, né. Despesa variável, por exemplo, são despesas que acontecem de tempo em tempo e que a gente consegue ter um certo controle sobre ela, como por exemplo ir a um restaurante, a um supermercado, aquelas despesas mais supérfluas, são despesas variáveis, né? Que a gente consegue ter um controle, consegue reduzir um pouco delas se caso uma emergência, enfim. E despesas eventuais, né? Que na verdade todo mundo deveria ter uma reserva para isso, né? Que geralmente são aquelas despesas quando acontece uma emergência na família, uma doença, enfim, um acidente, então sempre tem que ter uma reserva para isso daí, né? Até alguns autores, né, comentam que uma situação bem satisfatória seria ter pelo menos 6 vezes o salário, né, que a gente recebe a média de salários mensais, pelo menos 6 meses ter guardado isso, até por outras questões, né, por questões de desemprego, enfim, né, então é uma certa segurança e a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor com esse suporte, né. Diego, a questão agora do endividamento.
a questão desse índice. Eu não sei se você pode comentar conosco como é que você percebe a questão do endividamento das famílias, tanto o conhecimento em relação ao dinheiro que é emprestado, aqueles juros, quanto a importância de fato de entender os níveis de endividamento das famílias. Você pode comentar um pouco sobre isso? Sim, as famílias... Na verdade, eu tenho até uma pesquisa junto aqui, que é da Confederação Nacional do Comércio, e saiu agora em mês de janeiro, ela é recente, portanto, e ela separa, né, o que são das famílias que têm uma renda acima de 10 salários mínimos e abaixo. E foi constatado que famílias que têm a renda inferior realmente têm um endividamento maior, né? Já estão com índices assim alarmantes, né? O Brasil, de um modo, vamos dizer, através dessa pesquisa, de um modo geral, as famílias realmente têm um endividamento muito alto, por não saberem, justamente não entenderem, não conhecerem a questão financeira, né? Eu sempre comento com o pessoal, né? Quando o aluno sai de um colégio, por exemplo, no 2º grau, ele vai para o mercado de trabalho muitas vezes, ou às vezes antes, sem saber direito o que é um cheque especial, o que é um cartão de crédito, né? O que é um CDC, enfim, linhas, o que é um talão de cheque, como utilizar ele, né? E aí vai lá para o mercado, ele vai ganhar o seu primeiro salário, já sai gastando, muitas vezes utiliza o cheque especial e aí vira uma bola de neve. E essa pesquisa constatou que o maior endividamento realmente é através do cartão de crédito. É impressionante, cerca de 75% do endividamento do povo brasileiro é do cartão de crédito. Então, porque é uma linha realmente, se não paga, né, na data certa, que entre no rotativo, ela é uma linha muito cara. E aí muitas vezes o pessoal entra naquela bola de neve e vai e não consegue sair. Então, um dado muito alarmante que a gente tem aqui nos remete que a parcela da renda dessas famílias brasileiras, 29% da parcela da renda das famílias brasileiras já está comprometidas com despesas, né, com cheque especial, com cheque, com carnê de loja, enfim. Ou seja, estamos chegando realmente no limite, porque os bancos hoje, ao analisar o crédito, eles se baseiam em 30% da renda, de fato. Até 30% pode ser comprometido as despesas dessa família, né, com prestações de banco, enfim, de carro, de casa. E a gente percebe aqui nessa pesquisa que já está chegando nisso. Então, de fato, os economistas relatam que a economia, a população está endividada e aqui comprova isso, né? Então... E como é que você interpreta, Diego Zenkner, esse autoendividamento? Será que falta também conhecimento às pessoas em relação a juros, o que isso significa a longo prazo na vida financeira de uma família? Sim, falta realmente bastante conhecimento, né? Na minha época, enfim, que eu trabalhei em banco, a gente percebe que o pessoal chega lá buscando muitas vezes um empréstimo sem pensar em juro. Ele só quer geralmente a parcela que caiba no orçamento, né? E às vezes, por exemplo, um financiamento de um carro, né? Ele não pensa num seguro que pode vir, nas despesas com IPVA, enfim, todas as despesas que o carro tem, não é pensado. Então tem que se alertar para isso daí, né? As pessoas no momento da compra já se pensa em tudo, né? Se faz todo esse levantamento. Então falta esse conhecimento. E também as pessoas ficam, a população brasileira, vamos dizer assim, de um modo, não posso generalizar, mas o pessoal é muito reativo quanto a essa questão. Se espera um banco ligar atrás, quando está endividado, ele não vai até o banco tentar renegociar, tentar ver alguma linha mais barata. Então a população geralmente espera uma agência de cobrança ligar. Então isso é bem preocupante, sabe? É o dinheiro das pessoas que está ali envolvido e daqui a pouco... Pelo que a gente tem na pesquisa aqui, em torno de 7% da população das famílias, elas não vão conseguir mais pagar suas contas. Então é muito alarmante. 7% da população, quantos milhões de pessoas representa isso daí, né? Que elas não vão conseguir pagar, já estão endividadas, não têm mais acesso ao crédito, acaba diminuindo o poder de consumo das pessoas e se não for estancado futuramente... não consegue, a própria economia no geral começa a travar, né? Diego, eu gostaria que você comentasse também da sua experiência nas suas áreas de trabalho, tanto no banco quanto no Sebrae atualmente, e a sua experiência também assim no convívio com outras pessoas.
Por que nos falta tanto esse conhecimento básico sobre finanças da família, finanças pessoais? Você antes falou sobre a questão de escola. Tem pessoas que aprendem em casa, que talvez os pais, os avós foram ensinando fundamentos básicos de economia e finanças pessoais. Onde você acha que está talvez um dos grandes problemas? Por que as pessoas não estão mais interessadas e mais informadas sobre finanças pessoais? Muitos autores comentam que realmente não se tem, né, essa educação nas escolas e principalmente não se tem essa conversa dentro de casa, né? Que deveria ser desde cedo, desde que a criança começa a ter uma interpretação, né, sobre dinheiro, sobre guardar dinheiro, enfim. Alguns autores aí que eu andei lendo dizem que a partir de 6 meses de idade a criança já começa a entender, a interpretar, muitas vezes de forma lúdica, né, com um brinquedo, enfim, é possível fazer um trabalho. Então, eu acho que 2 coisas são bem importantes, né? Não se tem essa base desde baixo da família, não se conversa muito sobre dinheiro, né? Sobre o que administrar, sobre os tipos de despesa, né? Como organizar suas finanças. E depois, mais adiante, nas escolas, né? Não se tem esse trabalho hoje em dia. Até tem alguns autores aí que estão fazendo um trabalho bem interessante já, inclusive lá em Brasília, né? Tentando implantar nas escolas, pelo menos uma disciplina, né, que seja feita. Eu acredito que futuramente tenhamos isso aí, até pela questão da necessidade do país. Existe uma necessidade muito grande de se ensinar essa questão, porque futuramente pode se acabar reduzindo o consumo, né? Os próprios bancos hoje em dia já estão com uma visão bem diferenciada sobre isso, já estão ensinando as pessoas a como tomar dinheiro emprestado, né? Os próprios bancos grandes aí nacionais, eles têm programas, sites que ensinam como poupar, como gerenciar suas despesas. Então chegou-se a um ponto, né, que quem empresta tem que ensinar também, né? Então é sinal que é alarmante, né? Interessante, Diego. Agora no final do nosso programa aqui, você está dizendo que inclusive para a economia do país, inclusive para os próprios agentes financeiros, é bom que os consumidores sejam consumidores informados, conscientes, é isso? É isso aí, é que eles sejam sendo informados e conscientes, né, conseguindo pagar suas contas e com certeza muita coisa pode baixar, inclusive próprios juros, né? Porque hoje os juros de banco são tão elevados, porque as pessoas não conseguem pagar, acaba subindo a taxa de juro, e isso acaba prejudicando os bons pagadores também, né? Então esse é um grande problema que a gente tem na sociedade, é um desafio muito grande que a gente tem, né? Que a gente tem que aprender a lidar com isso e tomar ações corretivas aí dos órgãos competentes, enfim, de começar a se trabalhar, enfim. Diego Zenkner, muito obrigado pela sua presença no programa Castelo Forte. Diego conversou conosco sobre finanças pessoais, finanças familiares, a partir de uma pesquisa sua e também da sua experiência como pessoa que trabalha no Sebrae e também com experiência na área bancária. Diego, muito obrigado. Esperamos que essa conversa ajude também para que muitas famílias possam melhorar a sua conversa, ir atrás de informações e ter uma vida financeira mais saudável. Obrigado, Diego. Eu que agradeço a oportunidade aí, estou sempre à disposição aí do que precisar. Espero que eu possa ter contribuído aí com as famílias. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado.
Olá, amigos. Convido para um momento de diálogo, um momento de reflexão, baseado em coisas interiores e coisas exteriores. Vivemos, de fato, numa época onde damos bastante atenção e cuidado à aparência, ao lado exterior, seja de um produto, seja de uma embalagem, seja o exterior de um automóvel, sua pintura, também o nosso corpo, o nosso cabelo, o nosso rosto. Nós somos pessoas que, em geral, cuidamos e valorizamos bastante a aparência, o exterior. Certamente não é errado cuidarmos bem do exterior, seja da nossa casa, seja do nosso automóvel, do nosso pátio, mas também podemos dizer ao mesmo tempo que o cuidado exagerado com o exterior, especialmente se esse cuidado vem em detrimento do cuidado interior, aí podemos ter grandes dificuldades, grandes problemas. Seria como se nós cuidássemos tanto do exterior, da parte de fora, e deixássemos a parte interior vazia, oca, sem cuidado, ou quem sabe pior ainda, o interior sujo, crescendo coisas ruins, ficando um interior que não produz a vida, o bem. Na Sagrada Escritura, a Bíblia, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, nós ali temos uma explicação sobre o que Jesus Cristo fez pelas pessoas e quer fazer ainda hoje. E ali diz, nos versículos 13 em diante, que muitas cerimônias passadas, exercidas, inclusive por aqueles que eram seguidores de Deus, eram cerimônias que simplesmente cuidavam do exterior, que purificavam a pessoa exteriormente. Mas que Jesus Cristo, ele veio para purificar pessoas no seu interior. Dessa forma, aqui está sendo dito que Jesus Cristo, ele olha, observa, se interessa por aquilo que tem dentro de cada um de nós. Como está a nossa alma, o nosso espírito, o que tem lá dentro. Interiormente, nós somos pessoas que estão sendo bem cuidadas, estamos cultivando pensamentos, uma vida espiritual bonita, que floresce, que produz coisas boas, ou estamos bonitos somente por fora? Este é um convite que o próprio Senhor Jesus Cristo continua fazendo hoje. Ele deseja purificar, limpar o interior de cada um de nós, através da humildade, através do abrirmos o nosso ser interior para que Deus, para que a sua luz, o seu Santo Espírito, ilumine lá dentro e nos ajude a percebermos aquilo que precisa ser tirado, lavado, limpo, purificado, para que o nosso interior seja frutífero, bonito e vivo. Podemos chamar isso de purificação da nossa consciência, onde pecados, erros, maldades, ciúmes, raiva, inveja são lavados, são tirados pela confissão e pelo perdão que Jesus Cristo dá a cada pessoa que assim pede e confessa a necessidade. Amigo, amiga, como é bonito podermos conviver com pessoas que têm um interior, um espírito que é bonito, que é vivo, um espírito que exala amor, compreensão, bondade, alegria e paz. Que assim nós possamos, em nossa vida diária, cuidarmos sim das coisas exteriores, darmos uma atenção para que aquilo que nós temos, possuímos, seja bem cuidado, mas especialmente e acima de tudo, que a nossa vida interior, que lá dentro de nós, possa de fato haver algo bonito, bem cuidado, que Jesus Cristo deseja fazer na vida de cada um de nós. Jesus veio purificar, limpar, reavivar, reanimar a vida dentro de cada um de nós.